Sejam bem-vindos, eu sou Ozia Júnior, esse é o canal Drone Diário com mais uma notícia nessa terça-feira, hoje 29 de setembro de 2020. Nós vamos falar aqui sobre o novo valor em dinheiro que o governo pretende pagar. Eu me refiro assim que acabar o auxílio emergencial. Então, para ajudar milhões de brasileiros que dependem dessa ajuda, que hoje sobrevivem da ajuda do governo federal, não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, compartilhe pelo Facebook, compartilhe no WhatsApp. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias do Brasil. Acontece que ontem, na segunda-feira, no dia 28 de setembro de 2020, em uma entrevista para o blog do jornalista Gerson Camarote, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, ele é relator da proposta que vai alterar a Constituição Federal, uma PEC, uma emenda da Constituição, do Pacto Federativo. Ele falou sobre o novo valor do Renda Cidadã. O senador afirmou que o governo não irá ultrapassar o limite máximo que o governo pode gastar, é o teto de gastos, para não quebrar nenhum tipo de lei, e também ele não pretende financiar esse programa com outros programas assistenciais, ou seja, eles não vão se utilizar com o fim de outros programas assistenciais para bancar o novo programa que vai se chamar aí Renda Cidadã. Vamos aqui à fala do senador Bittar nessa entrevista para o blog. O valor do benefício individual ficará mais baixo. Ficará entre R$200 e R$300 nesse primeiro momento. Para isso, temos que encontrar uma nova solução orçamentária, mas não vamos furar o teto. Nesse debate, chegou a ser pensado nesta solução extra-teto, porém, não era ideal e a equipe econômica encontrou uma solução, afirmou então o senador. Ainda o senador informou que o novo valor será aumentado a cada período, de acordo com o aumento do espaço do orçamento. Então, inicialmente seriam R$200, e esse valor iria aumentando de acordo com o espaço do novo orçamento. Então, o governo chegou aqui na manhã de ontem, segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com ministros e líderes parlamentares para decidir os detalhes da proposta da nova reforma tributária e do programa Renda Cidadã. Segundo líder do governo, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, as medidas deverão ser encaminhadas ao Legislativo ainda hoje, nessa terça-feira, dia 29. Acontece que o número de pessoas a serem incluídos é muito mais baixo do que o anunciado no antes Renda Brasil. Eles anunciavam cerca de 10 milhões a mais no Bolsa Família, que hoje tem 14 milhões de inscritos, incluindo pessoas que hoje recebem aí o auxílio emergencial. O Palácio do Planalto apresentou nesta segunda-feira, então, aos líderes do Congresso a proposta criada do Renda Cidadã, o novo programa social que substituirá o Bolsa Família. E teve alguns pontos aí na apresentação. A proposta do governo incluirá cerca de 6 milhões de pessoas não contempladas hoje com o Bolsa Família, que atende 14,2 milhões de lares, ou seja, são 4 milhões a menos do que o Renda Brasil iria colocar. Essa inclusão deve custar aproximadamente 25 bilhões de reais, o que levaria o gasto aí com o programa para cerca de 60 bilhões de reais ao ano. Lembrando que só um mês de auxílio emergencial equivale a quase esse valor, são mais de 55 milhões de reais. O governo deve apresentar então aos líderes as 3 opções para financiar aí o Renda Cidadã, o que já causou muita polêmica, segundo apontou a CNN, a rede de televisão. Em uma delas, porém, viriam ali, não haveriam mais cortes de outros programas sociais, como foi anunciado antes no Renda Brasil, nem em reinvestimentos daqueles programas aqui no Renda Cidadã. Outros projetos das áreas de saúde ou educação também não seriam danificados. Então, o governo disse que não pegaria dinheiro, portanto, de outros programas sociais, nem da área de saúde e da educação. Segundo fontes aí, uma das opções seriam usar recursos de dívidas, são precatórios,
para poder bancar o programa. E é isso que criou uma grande polêmica. O governo quer usar recursos que seriam utilizados para pagar dívidas do governo para poder bancar o novo programa. Então, uma outra alternativa também seria o uso do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, para poder pagar aí benefícios a famílias que têm filhos estudando no ensino básico. Isso causou muita polêmica, se mexer aqui no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A avaliação na ala política do governo foi de mexer em alguns desses pontos que provocaria forte resistência aí dos parlamentares e também do próprio presidente, que vem repetindo que não aceita tirar aí dos mais pobres para ajudar aqueles que têm menos recursos. O líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, disse ser um consenso, ou seja, um entendimento de que as despesas com o novo programa não poderão furar ali o teto de gastos, ou seja, o governo não pode gastar mais do que está especificado, que está escrito ali no orçamento, o que impede as despesas do governo da União de crescerem mais do que a inflação, mesmo que haja uma arrecadação. O Renda Cidadã também deve prever aí uma porta de saída para os beneficiários. Segundo apurou a coluna, o Ministério da Cidadania vai propor um mecanismo para incentivar o beneficiário a arranjar um emprego com carteira assinada e assim deixar o programa. A proposta do Renda Cidadã foi discutida com lideranças do governo no Legislativo e ministros, uma série de reuniões aí nesse final de semana. Uma das propostas em estudo por ministros do governo é estabelecer um benefício médio inicial, portanto, de R$ 200 no primeiro ano do programa. Esse valor poderia aumentar nos anos seguintes, caso haja espaço fiscal no orçamento da União. Para você que já deixou o like aqui para ajudar na divulgação desse vídeo, então, portanto, o novo benefício assistencial com valor bem abaixo do que se via sendo aí anunciado, são R$ 200 em 2021, no primeiro ano, havendo a possibilidade de um aumento, de um novo valor para os anos seguintes, assim que aumentasse o espaço fiscal do orçamento da União. Não é uma boa notícia, um valor abaixo aí os R$ 200, mas, como eu diria, ao menos a população não ficaria desassistida. Além dos 10 milhões anunciados do Renda Brasil, agora diminuídos aqui para apenas 6 milhões de novos cadastrados, que fariam parte dos programas assistenciais. Eu me refiro aqui ao novo programa O Renda Cidadão. A polêmica é trabalhar aqui com o pagamento, arrumar o dinheiro para pagar o Renda Cidadã com o pagamento de dívidas. Deixaria de se pagar uma porcentagem das dívidas. Quem entra com um processo contra o Estado, o município, contra o governo e ganha esse processo, essas pessoas são pagas através de precatórios. Seriam utilizados esses precatórios, uma parte deles, uma porcentagem, que ao invés de pagar a dívida, tiraria-se uma porcentagem para pagar benefícios à população. Isso está gerando uma grande confusão, e sem contar mexer aqui no Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica para pagar aí o benefício à família. Quem tem filhos estudando no ensino básico também causou muita polêmica. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês. Vou pedir que você deixe aqui os seus comentários. Quero aproveitar a oportunidade para deixar um forte abraço para todo mundo que comenta aqui no canal. Meu muito obrigado pela sua presença, a vocês que me fazem companhia todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira, hoje 29 de setembro de 2020. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Compartilhe essa informação nas redes sociais. Então, portanto, com o fim do auxílio emergencial, o benefício pago pelo governo federal para assistência social cairia para R$ 200. Deixe o seu comentário e daqui a pouco eu volto com mais um vídeo para vocês, trazendo mais informações.